Olá, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouco sobre a África, de muitos povos. Desde o final, do quarto milênio antes de Cristo, pequenas comunidades começaram a se estabelecer na Baixa Núbia, região do Vale do Rio, situada entre a primeira e a segunda catarata do rio. Cultivavam, como no Egito, trigo, cevada e criavam cabras, bois e ovelhas. A pecuária era uma atividade de grande prestígio, na qual o gado era medida de riqueza e importância. Por volta de 1800 a.C., essas comunidades estavam organizadas politicamente em torno de um chefe militar. Seu poder tinha como base a força das armas e sua habilidade com o comércio, sua capacidade de conciliar disputas internas e os conhecimentos técnicos para assegurar a fertilidade do solo. Na Baixa Núbia, as populações da Baixa Núbia mantiveram relações comerciais com os egípcios. E as mercadorias, elas eram transportadas por barcos que subiam o rio Nilo. E grande parte dos produtos trocados com os egípcios, incenso, pedras preciosas, presas de elefantes, penas de avestruz, peles de animais, marfim e ouro. Os egípcios mantiveram uma relação de controle sobre as populações do sul e suas fronteiras. Para eles, a Núbia significava literalmente a terra do ouro. Durante o Médio Império que veio, o Egito dedicou-se a conquistar os seus vizinhos do sul e até fixar suas fronteiras na segunda catarata, construindo fortalezas para controlar a passagem do rio e proteger as caravanas. O faraó Sesoseret III, que governou o Egito em 1878 a 1842 a.C., mandou gravar uma placa na cidade de Sena, segunda catarata, que identificava a cidade como a fronteira que deveria impedir que qualquer homem do sul passasse para o norte, fosse por terra ou por barco. A palavra Cush passou a ser registrada em textos egípcios por volta do século XIX a.C. e significava um reino que se estendia ao sul de Sena. E logo após a terceira catarata, onde as planícies cultiváveis e as áreas de pastagem se ampliavam, o reino de Cush se organizaria em torno da localidade de Kerma. O período de dominação dos Hicsos no Egito e o enfraquecimento do controle egípcio sobre a Baixa Núbia permitiu que a autoridade e o poder do rei cusquita se consolidasse. O rei se proclamou senhor da Alta Núbia e estendeu seu domínio territorial da Baixa Núbia até as fronteiras egípcias da segunda catarata, intensificando o comércio direto entre Quema e as cidades do Alto e Baixo Egito. A riqueza produzida pelo fortalecimento do comércio permitiu às elites cusquitas seguirem o modelo egípcio. A adoção da escrita hieroglífica fortaleceu a centralização do poder e permitiu maior eficiência na administração. Durante o Novo Império, em 1570 a.C. a 715 a.C., com a recomposição da unidade egípcia, toda essa região ela foi conquistada e anexada, determinando assim o fim da independência de Cusco, que foi dividido em dois:
o Alto Egito até a Segunda Catarata, e Cusque entre a Segunda e Quarta Catarata. E foi nomeado um vice-governador encarregado da administração das terras do sul, que era escolhido entre os homens de confiança de Faraó. E durante o período de ocupação foram aumentando os tributos e o Egito intensificou a extração de ouro na mina da Núbia, que financiavam os imensos projetos de construção. Por volta de 900 a.C., as constantes revoltas contra a dominação egípcia e o esgotamento do solo e as invasões de nômades do leste provocaram uma migração generalizada para o sul e, progressivamente, a cidade de Kerman foi abandonada e essas populações reorganizaram seu reino mais ao sul, com o centro de poder na cidade de Napata, na altura da Quarta Catarata, ao pé da montanha sagrada de Jebel Barkal. Centro religioso importante, escala comercial para os produtos vindos da Alta Núbia. A cidade era também um ponto de controle sobre as minas de ouro próximas, e a ampliação da agricultura favoreceu o desenvolvimento de outros centros urbanos, destacando-se Moroé, que por volta de 700 a.C. se transformou também em um importante centro comercial. Durante esse período, e por quase um século, os cusquitas conquistaram o Egito e seus soberanos formaram a dinastia governante. E por volta de 664 a.C., os cusquitas perderam o controle do Egito para os assírios. E a partir daí, os reis cusquitas fecharam suas fronteiras e procuraram manter distância de seus rivais do norte. De início, a capital se manteve em Napata e por volta do século V a.C. foi transferida para Meroé, próxima à Sexta Catarata. Napata continuou sendo a capital religiosa do Império Kush, onde os reis eram coroados e enterrados. Enquanto o Egito passava sucessivamente para o domínio dos assírios, persas, gregos e romanos, isoladamente, de Meroé, conduziria ao desenvolvimento de uma sociedade original com línguas e escritas próprias. Apesar, da aridez da região e da escassez de terras cultivadas, a agricultura do Egito, o trigo, centeio, lentilhas, abóboras, ocupava grande parte da atividade econômica. E o cultivo do algodão fornecia a matéria-prima para a tecelagem. A prática da agricultura era produzida com a pecuária, especialmente com a criação de búfalos. E acrescentavam-se também os produtos de caça e coleta, como marfim, peles de leopardo, plumas de avestruz, ébano, pedras preciosas e principalmente o ouro, que era extraído dos territórios situados entre o rio Nilo e o Mar Vermelho. O comércio colocava o Império de Kush em relações constantes, além do Egito com o Mar Vermelho e as regiões de Kordofã, o Darfur, através do rio Nilo e com as regiões mais ao sul. E em seu apogeu, o império era composto de diversas províncias subordinadas a um soberano, escolhidos por chefes militares e altos funcionários. Predominava a filiação materna, o que permitia às rainhas e princesas participarem do sistema monárquico. A aristocracia provincial preenchia as funções administrativas, militares e tributárias, e o exército controlava as fronteiras e se ocupava do sistema de comunicação e assegurava o fluxo do comércio.
No início da era cristã, as dificuldades no controle do avanço dos nômades do deserto e a ascensão do reino de Axum, situado nos planaltos etíopes, determinavam a decadência posterior da desintegração do Império de Kush. Assim como no Egito, faraônico, as mulheres, da casa real cusquita desempenhavam um papel importante. As rainhas, mães ou esposas muitas vezes assumiam o poder político e chamavam-se soberanas. Numerosas rainhas ocuparam o trono no início da era cristã e muitas delas tornaram-se famosas. O reino era conhecido por ter sido governado por uma linhagem de Candaces, os rainhas mães reinantes. A rainha Shanaket foi a primeira Candace que reinou em 170 a 150 a.C., mas a Candace Amanirenas é a mais conhecida, pois conduziu seus exércitos contra os romanos. E as origens do reino de Axum se perdem na antiguidade. Alguns estudiosos identificaram com as terras de Punt e que falavam os textos egípcios, segundo instruções deixadas no tempo da rainha Hatepuk. Era a terra das árvores de perfume como incenso e mirra. Desde a época dos gregos, toda a região ao sul do Egito era conhecida como Etiópia, e a palavra em grego significa terra dos negros, pois, segundo os textos gregos, designa os povos negros da África, e na verdade tratava-se do reino de Axum, que nos primeiros séculos da era cristã, durante a sua fase de maior expansão, havia se convertido ao cristianismo, mantendo-se assim até mesmo quando ao Egito foi invadido pelos árabes no século 7 d.C. Provavelmente o reino começou a estabelecer-se na região da atual Etiópia por volta de 600 a.C. E, no entanto, não há muita informação sobre esses primeiros tempos. A emergência do reino esteve associada ao comércio desenvolvido pelo Mar Vermelho. Axum se estabeleceu como principado e, ao fim do século II, ao início do século IV, já havia se convertido em um poderoso império. Primeiro estado africano cristão. Seus domínios se estendiam a reinos tributários, cidades-estado e pequenas comunidades, cujos chefes estavam submetidos ao poder central. Potência mercantil. Os axumitas cunharam sua própria moeda, desenvolveram a escrita e traduziram a Bíblia e outros textos cristãos. Sua capital se localizava na cidade de mesmo nome dos seus reis, e acreditavam que descendiam do rei Salomão.